sorte, hein, gente? Fiquem tranquilos. Hoje tem duelo em São Januário. O Vasco vai pegar o Corinthians, um jogo que marca a luta contra o rebaixamento. Os dois brigando por isso. Um confronto direto e mais uma final pro Vasco da Gama. O torcedor vascaíno está com o coração a mil. E o motivo? Tem duelo de gigantes na luta contra o rebaixamento. O Vasco pega o Corinthians em São Januário com as arquibancadas lotadas. Para esse jogo, uma enorme dor de cabeça para o técnico Ramon Dias. Os zagueiros Léo Pelé, Robson Bambu e Maicon estão suspensos. Medel deve jogar no sacrifício após se lesionar na última partida. Além de todos esses problemas na zaga do Vasco, o técnico argentino também tem dúvidas no meio de campo. Marlon Gomes cumpre suspensão. Paulinho também sentiu e pode jogar no sacrifício. Com isso, o provável Vasco conta com Léo Jardim no gol, Pumita e Piton nas laterais. Uma dupla inédita na zaga, Medel e Capasso, Jair, Zé Gabriel e Paulinho no meio de campo. E no trio de ataque, Búfalo Rossi, Gabriel Peck e Verrete. No jogo de ontem, entre Cruzeiro e Goiás, a Raposa venceu nos acréscimos e deixou o Cruz Maltino na 16ª colocação no Brasileirão. Vasco e Corinthians jogam logo mais, às 9h30 da noite, em São Januário. Daqui a pouco, Vene Casagrande tem drone em relação a Bruno Henrique. Fica aí que ele já conta. Mas antes disso, um outro drone em relação ao Vasco da Gama. Você tem um drone em relação a essa escalação de hoje? Tem. Nosso querido Hugo, estagiário, passou ali uma provável escalação do Vasco. É aquela ou muda alguma coisinha? Ele acertou praticamente tudo, só tem uma dúvida aí, e a dúvida mais para confirmação do Payet como titular. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Medel, Capasso e Piton, Zé Gabriel, Jair, Paulinho, Payet, Peck e Verrete. Como a gente trouxe ontem, o Medel ele vai para o sacrifício, ele vai jogar no sacrifício. O Paulinho também já vem convivendo alguns jogos com dores no ombro, então vai para o sacrifício também. Mas o Medel foi a campo ontem normalmente, o Paulinho foi a campo ontem normalmente. Tem essa dúvida realmente entre Payet e Rossi. Só que até pelas últimas partidas, pelo que o Payet vem fazendo, ele deve ser o titular nesse jogo contra o Corinthians. Então é um Vasco que vai sentir muita falta do Maicon, vai sentir muito a falta do próprio Léo na substituição. O Marlon Gomes é um cara que fez uma belíssima partida contra o Atlético Paranaense e fica fora, é um jogador que o Ramon gosta muito. Mas eu entendo que o Jair também vem merecendo uma oportunidade para poder assumir essa vaga de titular. E aí são os que estão fora, Ele né? estava fora, o Jair, por conta daquela cotovelada do julgamento, não foi isso? Justamente, isso aí. O pessoal até me perguntou isso, mas eu falei assim, é o Jair que estava fora. Isso aí. Esses são os 7 desfalques do Vasco da Gama. Sim. E são sim. E esses dois aqui que vão jogar provavelmente no sacrifício. Sim. O Paulinho e o Medel. Você já confirmou aí tudo que você disse, que eles provavelmente jogam no sacrifício. Perfeito. E na minha opinião, assim, e a gente já debateu isso por aqui, alguns nomes trazem esse momento que o Vasco vive hoje. O Ramon é o principal deles, é claro. Mas esses dois caras aqui, muito. Inclusive, no início de mudança, o Paulinho foi o nome mais importante, né, Pedrosa? Sem dúvida alguma. Vascaíno O e tudo Paulinho mais. jogou muito nos 4, 5 primeiros jogos, assim, onde o Vasco precisava, de fato, dessa recuperação. Ele foi o motorzinho do Vasco, tecnicamente, muito bem também. Nos últimos jogos, ele não tem feito o que ele vinha fazendo no início, mas ele não deixa de ser um jogador importante, ele é um cara muito intenso na recomposição. Eu só espero que ele cresça de rendimento justamente nessa tomada de decisão, coisa que ele não foi tão bem contra o Atlético Paranaense, mas é um baita de um jogador. E o Medel, assim, Fernanda, eu vou ser muito honesto, cara. Eu acho que tem que valorizar muito o que esse cara fez, porque ele chega antes de todo mundo. Antes de todo mundo ele já estava, ele já tinha aceitado o convite do Vasco. Ele se torna um líder, uma referência, o capitão. E aí, pensando até no futuro próximo, não caindo e ainda, quem sabe, buscando, conquistando um título, o Medel tem muito potencial para ser ídolo do Vasco. O Big Boy falou, barulho é esse, tá de chinelo? Eu falei, não, eu tô de sapato mesmo, é que eu tô cansada da vida. Aí, pra eu me deslocar dali até aqui, eu venho arrastada, eu tô derretida, eu encosto no lugar, eu me escoro. Calma que o pior ainda está por vir. Eu não aguento mais. Vem aqui, o Vasco afasta hoje, me dá uma vontade. É que eu não tô afim de virar meme esse final de semana, sabe? Eu tô só segurando. O Vasco afasta hoje o fantasma da Série B diante do Corinthians. Ganha e se livra a primeira opção. Ganha, mas segue na luta a segunda opção. Empata, fica no bololô é a terceira opção. Ou perde, fica perto da B é a quarta opção. Vocês já deram meio que o palpite de vocês. Você falou que o Vasco ia ganhar, né, Pedrosa? Eu sim. Não, eu folhei pra você. Eu tô tão doida que eu tô... Você tá igual o Ronaldinho, pô. Ronaldinho Gaúcho, pô.
tá de Vai! Vocês podem... Né, Pedrosa? Vai! Olha só, deixa eu falar. Só um minutinho, pessoal de casa. Deixa eu ter uma conversa aqui com os meus... Eu queria que vocês tivessem uma compreensão comigo. A gente tem... Pô, tu é que eu Eu não brinquei. tô pô. Tá passando... nervosa? Não, eu não tô numa fase legal. Entendi. Tá? Eu não tô bem. Eu Beleza. não tô bacana. Tá? Então, Pedrosa. eu tô trocando o nome das filhas, eu tô chamando todo mundo de Tudo bem. tudo, tá? Tudo Por bem. favor. Tá tudo bem. Mas sim, te respondendo, eu acho que o Vasco ganha. Não, E segue na luta. Não, eu já fiz isso, eu já falei. O Botafoguense já tá aqui, ó. Ó, já tá aqui Calma, arrastando os a pés. Fernanda, ó, Entendeu? A cara, o gente já tá- futebol, Fernanda. Deixar Quem alguém bota- pra trás, hein, Roberta? Oi, Bruno, Mari, beijos pra vocês, pra todos os amigos e amigas desse Sport Center, também pro fã de esporte. É isso, o Vasco entra em campo logo mais em São Januário, segue na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. De ponto em ponto, vai alimentando essa esperança. Vem aí de empate por 0-0 com o Atlético Paranaense e vai respirando na tabela de classificação. Se vencer, o Corinthians logo mais ultrapassa o time paulista na tabela. O Vasco tem 42 pontos e o Corinthians 44. O Vasco chegaria a 45 e daria um passo importante nessa luta contra o rebaixamento. O técnico Ramon Dias tem alguns problemas para essa partida, principalmente ali na zaga. Robson, Bambu, Léo e também Maicon, os 3 zagueiros estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O meia Marlon Gomes também levou amarelo no último jogo e está fora. Fica a dúvida em relação ao zagueiro Medel, que deixou o campo sentindo a virilha, fez tratamento intensivo nos últimos dias e fica a expectativa dele, de repente, jogar essa partida de logo mais. O Vasco não perde há 6 jogos. São 3 vitórias, 3 empates, a maior sequência invicta na temporada 2023. Bruno, Mari, volto com vocês. E a gente já traz também, Beto, o retrospecto dessas equipes, né, os números dessas equipes com os seus técnicos atuais, com o Mano e também com o Ramon. O Vasco, 21 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 52,4%. 10% a mais do que o Corinthians, né, que tem 11 jogos com o Mano, 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 42,4%. Tem desfalques importantes ali, não é, Mari Pereira? Porque, olha, o Vasco tem alguns desfalques na defesa. A Roberta estava contando pra gente. E ainda a dúvida do Medel, né? E o Corinthians tem um aí que é fundamental, que é o Gil, né? Não vai ter o Gil. Quem é que vai sofrer mais sem o seu ali atrás? Então, assim, avaliando os desfalques e, na verdade, passando pelos momentos, primeiro que o Vasco vive sua melhor sequência, né, no campeonato. Assim, são 6 jogos que não perde. Então, a gente vê o efeito Ramon Dias, né, nesse turno do Vasco e, obviamente, todo o mercado que a diretoria pensou. O Corinthians, eu acho que é mais difícil a leitura, assim. É claro que o Gil é uma peça importante, mas com o Gil, o Corinthians já sofreu muito nesse campeonato, sem o Gil já desempenhou nesse campeonato. Então, acho que ler o Corinthians é mais difícil do que o Vasco, principalmente nessa metade, porque o Vasco ele deu outras respostas, são desfalques importantes, é mais uma questão para o Ramon resolver, é mais um desafio dele diante de vários que ele já conseguiu superar. São desfalques pesados do Vasco. Acho que o Vasco pode sofrer mais. Mas pra mim tem alguma coisa errada. O quê? Eu vou fazer igual o John Textor, vou fazer um dossiê em defesa do Vasco. Porque a Mari Pereira chega pra mim e fala assim, é a melhor sequência do Vasco. 6 jogos invicto, 3 vitórias, 3 empates, os caras estão a 1 ponto da zona de rebaixamento. Estão roubando os pontos do Vasco. 6 rodadas do salva, né? Estão roubando os pontos do Vasco, porque a gente fica assim, não, tá melhor, a fase tá melhor, tá conseguindo os resultados, não tá perdendo. Pensei, beleza, 4 pontinhos da zona de rebaixamento. Se olhar a tabela, tá 1 ponto, perdeu, já era. É que quando o Ramon chegou, acho que tinha 9 pontos. Ele fala 9? isso, né? 9, Mas é maluquice isso, né? A pontuação de hoje do Vasco, 42 pontos, em vários anos já salvou. Já salvou os 4, né? Assim, já tá tranquilo, uns 4, já estaria livre dos 4 últimos. No atual campeonato, talvez a gente chegue num número de 47, que é um número incrível para escapar de rebaixamento. Só que entre os dois, por mais que o Vasco tenha uma vantagem, o Corinthians tenha uma vantagem de ponto, em algum momento pode pesar contra o Corinthians o fato de ter poucas vitórias. O Corinthians, isso pode... O Corinthians só tem 10. O Corinthians, ele precisa de um ponto a mais que todo mundo.
Até o Bahia, que tá na zona de rebaixamento, tem 11. Eu acho que o Se o Corinthians Corinthians... ganha hoje, ele consegue essas 10 vitórias. O Vasco fica 11. 11, o Vasco fica com 42 pontos. O Bahia pode vencer. Olha aqui a parte de baixo. Assim, querendo ou não, o Vasco tá 1 ponto da zona de rebaixamento, gente. Não, a situação do Vasco é claro que ela é delicada, mas a do Corinthians também é. E o Vasco no retorno é um time bom. Olha lá. Aqui, ó. O Corinthians, imagina, ele tem 44, certo? Certo. Só que ele tem 10 vitórias. Ou seja, às vezes com 47 não vai ser suficiente pro Corinthians. Ele vai precisar de, pelo menos nesses 3 jogos, 1 vitória e 1 empate. E tem igualar no número de vitórias. Em algum simulador, com 48, você já caiu também. Não, já fez essa conta, Mário Pereira? Tem gente caindo até com 48. Acho difícil isso acontecer. Acho difícil. Né? 47. Maluquice. Mas assim, 47, por causa do número de vitórias, não garante o Corinthians. No caso do Corinthians, não. Porque outros podem chegar no Corinthians. Eu acho que para outros 47 pode ser suficiente, né, Marra? Mas não para o Corinthians. Sim, esse ponto tem que ser observado. Não vai fugir disso. O número de vitórias pode ser decisivo no atual campeonato. Se você observar a situação do Bahia, é que o Bahia ganhou... Veja bem, o Bahia fez um 5-1 no Corinthians. O Corinthians só tinha uma vitória uma derrota em casa. Só tinha uma derrota em casa. Aí tomou de 5. O campeonato é loucão, cara. O Bahia tem 11 vitórias, mas 41 pontos. Mas aí eu acho que, assim, eu coloquei o lado do Vasco nessa conta aí da Deprê, mas eu coloco um ponto do lado do Corinthians da Deprê, que vou jogar até pra Lili, que é o seguinte: se o Vasco perde, a torcida não tá no ponto, claro que ela tá preocupada, tá tensa e tal, mas não tá no ponto de rusga. Eu ia falar exatamente isso. De brigar com o elenco, de quebra-quebra, de violência que a gente não sobre apoia. quem tá encorpado nessa briga ou não. O do Vasco é tipo assim, caramba, vamos, gente, 2 jogos, bora. O Corinthians, Lili, se perde, o clima já é de assim, ou joga por amor ou joga por terror. Se cair, alguém vai ter que pagar. O clima já é completamente diferente do lado do Corinthians. Exatamente, por isso que esse jogo é tão importante, o torcedor espera que venha a vitória, porque assim, nessa reta final é pensar jogo a jogo, mas não se esquecer do amanhã. Qual que é o amanhã do Corinthians? É sábado na Neoquímica Arena e contra o Internacional. Também é uma briga direta na parte de baixo da tabela. Porque vamos supor que o Corinthians não vença hoje, o Internacional perca do Cuiabá. Então, os dois vão duelar no sábado na Neoquímica Arena diretamente. Porque o Internacional está 2 pontos acima do Corinthians. Ou seja, se o Corinthians vence, consegue passar o Internacional. Se o Internacional vence, se afasta ainda mais do Corinthians na tabela. Então, assim, a situação é complicada. E eu estava até falando na semana passada, antes da eleição, o clima tá pesado, passou a eleição, parece que vai acalmar, mas não, tá? Por parte da torcida, a cobrança é grande, eles vêm cobrando já faz tempo, há muito tempo, e hoje se deram conta de que realmente a situação do Corinthians é complicadíssima, Mari. É isso, acho que o Vasco tá há mais tempo já nessa... Ele tá já mobilizou, já foi a depressão. Ele já sofreu, voltou. O pior do Vasco já passou, do Corinthians você não garante. Dessa turma que vai do Inter até o Bahia, o Inter tem 46 pontos e 12 vitórias, o Inter tem 1 jogo em casa e 2 fora. O Corinthians tem 1 jogo em casa e 2 fora. E o Fortaleza tem 1 jogo em casa e 2 fora. No mais, os outros têm 2 em casa. Isso não deixa Bahia, de ser Vasco, Cruzeiro. Olha lá. E pro Vasco aí jogar tá em casa é essencial. Aí tá até o Cruzeiro. O Cruzeiro tem Furacão em casa, Botafogo fora e aí Palmeiras em casa. Então 2 em casa. Eu já fui lá pra frente. Eu já fui até o Inter. Tá, o que você fala? Não. Prossegue. O Corinthians, então, esse jogo fora contra o Vasco, em casa contra o Inter e fora contra o Coxa. O Santos em casa, fora em casa. Então, os 2 em casa e 1 fora só. O Vasco também joga em casa agora contra o Corinthians, fora contra o Grêmio, que é um jogo difícil, e em casa contra o Red Bull Bragantino. O Bahia joga casa, fora, casa. Então, também o fator mando de campo... Pode ser... Nessa o Vasco faz 2 em casa. Pode ajudar. O Santos também, né? O ambiente tem sido importante ali pro Santos. O Cruzeiro tá sem torcida nesse sentido. Então, também até pra pressão pode... No momento pode ser até bom. Pode ser bom, né? De com todo respeito ao torcedor. E tem assim, não tá nessa tela, e acho que nem tem que estar, e a gente nem tá fazendo a conta, porque já tem 47, é o São Paulo, né? Mas pro São Paulo não precisar, na última rodada, olhar pra segunda ou pra terceira coluna, ele tem que tirar ponto de alguém, gente.
que não vai ser fora de casa, provavelmente, né? Porque não desempenha fora de casa. E aí ele tem 2 jogos fora de casa. O primeiro contra o Bahia. 2 empates. O segundo contra o Atlético. Se ele perde esses 2 jogos... Ele vai ter que decidir contra o Flamengo. Exato. Aí você já não tá olhando mais a coluna dos pontos, você já tá olhando nas outras. Tem que pontuar fora Até de casa. isso pode acontecer. Mas Então, acho que São Pelo Paulo menos é um mais distante, pontinho, o São Paulo. não, bem mais distante. São porque Paulo ele já tem 47 e 12 vitórias só. Então, isso Mais faz um diferença. pontinho, eu acho que o São Paulo... Então, de alguém ele tem que tirar Tem que ponto. achar esse ponto, A gente não sabe de quem que ele vai tirar. A Lili tava falando, né, Lili, do amanhã. Eu não sei o quanto isso até prejudica o atual Corinthians, no sentido de quantas vezes a gente discutiu até